Ando. Olá a todos os presentes. É um prazer, uma alegria muito grande estar com vocês reunidos nesse evento do Rio Artes Manuais. Eu sou Mirela Condé, analista no Sebrae Rio de Janeiro, e nós vamos conversar sobre a jornada de compra do cliente de artesanato. Artesanato com arte, né, em maiúsculo. Nós vamos ressaltar isso ao longo da nossa fala. Então, como eu já me apresentei, sou Mirela Marquito Condé, trabalho na Escola Sebrae de Negócios, já no Sebrae há 28 anos, mais recentemente integrando a equipe, o time da Escola Sebrae de Negócios, especialmente criada para ajudar, apoiar os pequenos empreendedores, os empreendedores de pequenos negócios no desenvolvimento dos seus negócios. E nós vamos começar a nossa conversa com uma pergunta. Aliás, ao longo de toda a nossa conversa, nós vamos trazer perguntas para que vocês possam colocar já a mente em trabalho e pensando e refletindo como nós podemos melhorar essa experiência de compra dos nossos clientes, do cliente de artesanato. Então, a primeira pergunta que nós trazemos, né, para a reflexão é: por que motivo os clientes compram? Né? É uma pergunta que nós temos que estar atentos a ela, porque ela será direcionadora para tudo aquilo que nós fazemos enquanto empresários, enquanto empreendedores, proprietários, né, de pequenos negócios. Então, por que motivo os clientes compram? E nós já vamos trazer a resposta. E a resposta quem nos traz é Ray Wilson, quando ele nos diz o seguinte: os clientes compram pelas razões deles, não pelas suas. E aí nós temos então que começar a conectar aquilo que nós fazemos com aquele sentimento, as razões, os motivos que fazem com que os clientes nos procurem ou não. Então, muito comum no ambiente dos pequenos negócios, nós começarmos algo a partir daquilo que nós sabemos fazer, né? De nossas habilidades, de nossas competências. Muito comum, muito oportuno e muito bom. Nenhum problema com relação a isso. O importante, no entanto, é que nós, ao iniciarmos o negócio, entremos em contato com aqueles que são ou que virão a ser os nossos clientes para entender quais as razões pelas quais eles compram. Porque, se não compreendermos, poderemos desenvolver argumentos de venda baseados nas nossas razões de vendas, e essas razões de vendas podem não estar de acordo com os motivos pelos quais eles compram. Portanto, os clientes sempre compram pelas razões deles. E essa é uma afirmação que nós precisamos ter em mente quando desenvolvemos ou fabricamos ou colocamos no mercado qualquer coisa que nós queiramos oferecer para aqueles que nós consideramos nossos clientes. É importante também nós entendermos que, ao longo dos anos, com o passar dos anos, né, esse processo de tomada de decisão, as razões pelas quais, né, os clientes compram ou deixam de comprar, foram adensadas. Né? Nós vamos perceber nessa linha do tempo que lá na década de 1960 do século passado, né, o motivo, a razão para se adquirir um produto era apenas a existência do produto. O fator de decisão de compra era apenas a existência desse produto. E vejamos que, com o avançar na linha do tempo, ou seja, com as décadas se sucedendo, né, esses fatores para a tomada de decisão foram se intensificando. Então, se nós começamos lá na década de 60, com apenas um fator que era a existência do produto que nós gostaríamos de comprar, nós chegamos, né, no século 21, nos anos 2000, com uma lista de atributos para os quais o cliente olha antes da sua tomada de decisão, que começa com aquele mesmo produto lá da década de 60, mas é profundamente adensado com preço, qualidade, serviço, marca, valor agregado e relacionamento.
até chegarmos nos dias atuais, que não bastasse, né, toda essa profusão de fatores que são analisados pelos nossos clientes no momento da compra, nós ainda somamos, né, a esse conjunto de elementos que são observados pelos nossos clientes, a conveniência e também a mais contemporaneamente, né, mais agora, mais do que nunca, em função de todo esse quadro de epidemia instalado, a segurança. Então, se os nossos clientes, eles compram pelas razões deles e que ainda no momento que eles estão decididos a comprar, ainda passa pelo crivo de observação deles 10, 12 elementos para os quais eles olham antes efetivamente de realizar uma compra, nós precisamos então estar atentos para de fato entender por que motivo os nossos clientes compram e talvez nesses elementos todos que nós estamos apresentando aí na tela, possa estar os motivos, alguns dos motivos que faz com que eles deixem de comprar conosco, né? Então, tão importante quanto entender por que é que um cliente compra do nosso produto, é também entender por que é que ele não compra. Porque se sabemos o motivo pelos quais ele não compra, se sabemos as razões pelas quais ele não está consumindo, nós podemos tentar adequar, nos adaptar ao mercado, né, aquilo que nós nos predispomos a fazer, ou até mesmo, em certos casos, inovar e migrar de mercado, se for o caso, né, a ser observado, a ser analisado. Então, estamos num primeiro bloco, falando, entendendo por que os clientes compram. Já entendemos que eles compram pelas razões deles e entendemos que na decisão de compra estão elencados um conjunto de atributos que são observados para que essa compra efetivamente aconteça ou deixe de acontecer. Então, vamos avançando aqui. Já falamos na conveniência e na segurança. E aí vamos passar, então, para o segundo bloco de perguntas, que começa com o que você vende? Então, por que eles compram? E agora nós vamos olhar para o outro lado, né, o outro lado dessa história, que é quem está fornecendo. O que é que você vende? Né? E é importante também que nós saibamos ir além do produto em si, né? Saibamos avançar para além das características daquilo que oferecemos. Então, esse é um quadro sintético que mostra, né? Aliás, é bem comum a gente observar esse quadro em palestras, mas que mostra a diferença de uma oferta no mercado, de um produto no seu estado bruto, como aí no caso, né, dos grãos de café, considerados, né, todos esses produtos que são vendidos no seu estado bruto ou próximo do bruto, né, são consideradas as commodities, e ele, por sua vez, por ser um produto bruto, ou podemos dizer, pouco trabalhado, pouco manipulado, o seu valor, né, o seu valor agregado é um valor pequeno. Então, portanto, por ele ser um produto bruto, o preço dele de mercado, é vendido em escala, o preço dele de mercado, né, por unidade é um preço reduzido. Nós avançamos nessa linha, nesse quadro sintético, para aqueles que oferecem esse mesmo produto já elaborado, já processado. Então, nós temos aí, né, o café instantâneo, na embalagem, né, oferecida, tem embalagens menores e embalagens maiores. Então, se lá, quando ele está no seu estado bruto, ele tem um valor de venda muito pequeno, irrisório, insignificante, a partir do momento que ele passa por um certo grau de processamento e já se transforma num produto para consumo, poderia ser também, né, o pacote de café comum, ele já passa a ter um X, um delta, né, de acréscimo de valor, porque eu não vou precisar comprar ele bruto, torrar, né, moer, como minha avó fazia lá no quintal de casa, moer primeiro para depois torrar, ou melhor, né, moer, torrar para depois fazer o café. Aí nós temos ainda uma terceira categoria de oferta de produtos no mercado, que é quando nós agregamos serviço.
Então, já não é mais só o café na embalagem, né, na embalagem de 500 gramas, 250 gramas, ou no vidro, num café instantâneo, mas já é o café pronto para ser consumido, como nós adoramos, né, nos deliciar nas cafeterias e nas padarias com o nosso cafezinho, com a nossa média. E, por sua vez, quando o serviço já é agregado, o valor também já sobe. E, por fim, nós estamos falando de algo oferecido como uma experiência. E aí, como nós podemos perceber, existem empresas que oferecem o café frio, gelado, como drink, né? E oferece até mesmo como café, proporcionando algo muito maior do que apenas vender um produto na sua natureza quase, né, original. Então, podemos, trazendo isso para o contexto do artesanato, né, da arte, né, nós poderíamos substituir perfeitamente, né, nesse primeiro quadro, por exemplo. Eu vou dar um exemplo dentro da bijuteria, porque eu vou no final citar um caso que aconteceu comigo com um artesão que fabrica bijuterias. Então, na commodity, por exemplo, poderiam estar as peças. Né? Nós podemos ir numa loja de atacadistas e comprar aquelas peças ali todas separadamente, né? Aquelas peças têm um valor irrisório e, para serem utilizadas, precisam ser compostas, precisam passar pelo processo de produção. Então, saindo, né, das peças aleatoriamente, né, ali no granel, como é que isso vem para um produto? Ora, nós conhecemos muitas lojas que vendem o produto no atacado. Então, nós temos ali um conjunto, um sem fim, uma finitude de peças de colares, brincos, pulseiras, anéis, que são produzidas em escala, né? Já são processadas, mas ainda estão dentro de um contexto de produção em série e saem ali com vários produtos iguais para serem colocados no mercado, já com produto com valor a mais. Como é que eu agrego serviço em se tratando de arte? É uma pergunta interessante, né? Olha, eu tenho consumido algumas peças de artesanato aqui, eu moro em Niterói. Niterói tem uma casa do artesão com artesãos com habilidades maravilhosas. E sabe como é que o serviço chega para mim com esses artesãos? Por exemplo, na entrega, na porta da minha casa. Eu passei esse período da pandemia comprando muito pouco, mas das poucas compras que eu fiz questão de fazer com aqueles que produzem, né? Tentando aí estimular essa economia do comércio justo. E aí, né, nesse período em que a locomoção estava reduzida, nenhum daqueles que me atenderam, todos aqueles com os quais eu tive contato e quis adquirir um produto, agregaram o valor do serviço com a entrega na porta da minha casa. E, por fim, a experiência. Mas, poxa, se a entrega faz parte do serviço, como é que eu vou proporcionar uma experiência produzindo artesanato? Eu vou deixar essa pergunta bem na cabeça de vocês, mas eu tenho já a resposta e lá no final eu vou voltar nela para poder a gente falar sobre isso. Então, avançando no tempo, lembra da pergunta? A pergunta é: o que é que você vende? Ora, você vende artesanato. E o artesanato é o produto, é o fruto do ofício do artesão, né? Da indústria caseira, da obra daquele que coloca as suas habilidades manuais, intelectuais, a serviço da criação, da manipulação de objetos, da manipulação de matéria-prima para transformar algo bruto em algo único, talvez, em algo que vai ser oferecido como uma decoração, como um presente, como um objeto de valor afetivo, ou como algo que venha nos embelezar, como esse brinco que hoje eu estou usando, que foi feito pela querida Flávia da Flon, que é uma das artesãs que participa da Casa do Artesão de Niterói. Então, você vende artesanato e orgulhe-se disso,
porque ele é fruto de toda a sua capacidade produtiva, de toda a sua capacidade intelectual e de toda a sua capacidade de fazer chegar nas mãos daqueles que desejam consumir aquilo que você produz. Então, já falamos sobre por que os clientes compram, já sabemos que eles compram pelas razões deles, já perguntamos o que é que você vende e já entendemos que essa venda, né, ela vai sendo adensada no valor, ela vai tendo valor agregado a partir do momento que eu ofereço algo muito maior do que aquilo que é encontrado de forma bruta no mercado. Então, agora nós vamos passar para o nosso terceiro momento de reflexão, que é como é que você vende. E é importante que você entenda perfeitamente do seu processo de venda, porque a forma como você vende, na verdade, é que vai possibilitar o encontro daqueles que desejam comprar com você, que deseja escoar, né, o fruto da sua produção. Então, vamos falar em grandes blocos, porque só esse slide aqui daria um curso, especialmente um curso de marketing digital, que é de onde esse conteúdo foi extraído, mas ele serve para qualquer circunstância de venda em nossas vidas. Então, em grandes blocos, como é que nós processamos a nossa venda? Bom, né, nós temos aqui 4 grandes processos dentro do nosso negócio, né, dentro de qualquer negócio que queira escoar a sua produção. Então, no primeiro momento, nós precisamos atrair os nossos consumidores. E esse consumidor, ele pode ser alguém desconhecido ou já pode ser alguém das nossas relações, das nossas redes de contato, né? Mas, de qualquer maneira, o primeiro estágio sempre será, né, buscar atrair esse consumidor para aquilo que eu faço, atrair esse cliente. Quando eu atraio, né, existe a possibilidade desse nosso cliente vir a se transformar, desse desconhecido ou daquele conhecido nosso, vir a se tornar um visitante das nossas páginas, né, dos locais onde nós divulgamos aquilo que nós fazemos, sejam nas redes sociais, sejam um ponto físico, não importa, né? Então, do desconhecido, eu atuo para atrair, para que ele se transforme num visitante. A partir do momento que ele se transforma num visitante, eu, enquanto empreendedor, preciso empenhar esforços para realizar a conversão desse visitante no que aí, né, no nosso slide está mostrando está apresentado como lead, mas que nós sabemos que se trata de um cadastro qualificado. Porque visitante pode ser um contingente enorme de pessoas, mas quantos desses que visitam eu posso vir a ter contato com ele posteriormente para me relacionar, que é o terceiro momento, né, o terceiro estágio, o terceiro processo que nós devemos ter sempre vivo, né, nos nossos negócios. Então, o desconhecido se transforma em visitante, esse visitante se transforma num cadastro qualificado, eu tenho informações mínimas dele para que eu possa me relacionar com ele, para, a partir daí, então, dentro desse cadastro qualificado, ele possa vir a ser o meu cliente no futuro. E quando ele se transformar no meu cliente, existe um quarto processo muito importante e muito esquecido, desconsiderado pelos empreendedores e pelos empresários de pequenos negócios, que é realizar a análise de todo esse processo, desde a atração, a conversão, o relacionamento, até de fato que ele se transforme num cliente e quem sabe, né? Ele, gostando muito daquilo que nós fazemos, ele se torne, então, um defensor do nosso negócio, do nosso produto e promova esse produto para nós, fazendo, então, com que a gente ganhe, né, alce outros universos que talvez não alcançaria somente pelos nossos canais tradicionais, sejam esses virtuais ou presenciais. Então, seguindo adiante, e esse bloco é o bloco que nós estamos perguntando como é que você vende. Existem duas grandes maneiras de nós promovermos uma venda. Uma dessas formas é a forma tradicional, né? E na forma tradicional, o cliente, né,
cliente ele está ali buscando um produto especificamente porque ele já sabe, ou porque ele possui uma razão, um motivo muito próprio para realizar aquela compra, ou porque é o que é oferecido naquele mercado em questão, né? E ele precisa daquilo para aquele exato momento, ou então ele pode acessar pelas redes sociais, ou ele compra pelo simples ato de compra, e a gente sabe que, né, é possível e acontece muito, ou ainda existe aquele conjunto de clientes que, né, no seu formato de compra, ele passa pelo aquele processo de persuasão. Eu, particularmente, não gosto. Uma das coisas que eu vi nesse período da epidemia, que nós ficamos muito mergulhados em redes sociais, assistindo muitas lives e tendo acesso, né, às informações por ali, eu me lembro claramente de ter visto, zapeando lá pelo Instagram, uma loja que parecia uma loja de multisserviços, né, de produtos masculinos e femininos, e que ao contrário da persuasão, adotou uma prática muito simples para proporcionar uma experiência, ainda que numa loja de multisserviços e de que você mesmo, né, pode ter acesso ao produto e fazer a sua compra. Que foi colocar uma cestinha de cor azul e em cima dessa cestinha de cor azul eles escreveram assim: para aqueles que desejam fazer suas compras e querem uma ajuda. E a cestinha de cor vermelha. E em cima da cestinha de cor vermelha estava escrito: para aqueles que querem fazer as compras sem serem incomodados. Então, né, ao contrário, eu lembrei desse exemplo aqui na persuasão, porque para quem não gosta de ser persuadido, de ter aquela sombra ali andando atrás o tempo inteiro, né, querendo saber o que você quer comprar, a experiência proporcionada, ainda que por uma loja atacadista, né, e por uma loja de multisserviço, eles encontraram uma forma bacana de proporcionar uma experiência para quem não gosta de ser persuadido. Por sua vez, né, na venda pela experiência, o que é que o cliente busca, né? Ele busca emoção, ele busca percepção, ele busca experiência do consumo e ele busca interação. Então, lembra que nesse slide anterior nós colocamos, antes do cliente se transformar de fato num cliente, tinha um processo de relacionamento? Sim, porque vivemos a era do relacionamento. Então, como é que nós vamos proporcionar uma experiência para o nosso cliente se nós não nos relacionamos com ele? E se não nos relacionamos, como saberemos qual é a percepção que ele tem da nossa marca? Como saberemos que emoção nós despertamos neles, né? Se a nossa empresa vive, né, da tela para dentro e não vive, não interage nunca da tela para fora, para de fato saber o que é valor para esse cliente e proporcionar a melhor experiência. Então, eu vou passar muito rapidamente por esse slide, né, porque o tempo corre, o tempo urge e eu ainda tenho muita coisa para falar, mas o marketing da experiência é aquele que ele vai além do produto em si, né? É aquele que procura trabalhar todos os sentidos do indivíduo, né? Então, ele procura agregar valor, por exemplo, nas experiências sensoriais, por meio do olfato, por meio da audição. E não é por um acaso que nós vemos aí as grandes marcas, as lojas, né, as marcas de multinacionais, de empresas globais, né, caprichando tanto, e mesmo os locais onde nós vivemos, caprichando tanto na música ambiente, procurando alinhar, né, colocar ali naquele ambiente a música que condiz com o público que ali consome, né, trabalhando na questão do olfato, usando ali da aromatização, né, trabalhando todo o aspecto visual, não por um acaso, né, porque quer nos atrair não só pelo produto em si, mas pela experiência da compra. Da mesma forma, né, trabalha o marketing dos sentimentos, ou seja, traz a emoção à distância, né, o marketing dos pensamentos. Então, para produtos, né, que nós precisamos racionalizar, por exemplo, com relação a preço, né, o que nós vemos, né, as empresas que competem por preço? Elas colocam o preço no primeiro patamar,
né? Então, ou então não traz uma informação que é muito relevante para a tomada de decisão. Temos o marketing da ação, que é aquele que interfere no estilo de vida do consumidor, e o marketing da identificação, que é aquele que a gente mais observa nos tempos atuais, com o advento dos blogueiros, né, dos influenciadores digitais. Por quê? Por que eles conseguem vender? Porque as pessoas que os seguem querem ter o estilo de vida que eles têm. Então, né, é a identificação do cliente com aquele indivíduo que está ali oferecendo os produtos das empresas que lhe patrocinam, por exemplo. A história desse brinco é bem uma história de uma identificação com uma dessas influenciadoras digitais que eu quero deixar para contar lá no final. Então, além de, se já falamos que da maneira que nós vendemos, nós podemos vender da forma tradicional e também, né, proporcionando uma experiência, né, o que é então que nós temos que levar em conta para trabalhar o marketing da experiência dentro da arte que nós produzimos? Bom, é o que nós chamamos de 3 Vs. Nós precisamos considerar a verdade, a vontade e o valor. E aqui talvez esteja o centro da minha fala, o que é de mais relevante que nós vamos comentar nessa fala de hoje, né? Por quê? Porque vocês podem sair desse nosso encontro de hoje, sentar, escrever num papel, V de verdade, V de vontade, V de valor, e estabelecer aí os princípios que vão agregar valor para o seu negócio. Então, por que V de verdade? Porque ninguém, absolutamente ninguém, gosta de ser enganado. E o que é a verdade? A verdade é aquilo que você estabelece como os princípios do seu negócio. Então, se o seu negócio possui, na verdade, os valores éticos, se o seu negócio possui, na verdade, a sustentabilidade, o reaproveitamento, né, a integração de outras pessoas e de outros elementos na cadeia produtiva, seja lá o que tenha de bacana no seu negócio, traga isso para o primeiro patamar da comunicação e comunique a sua verdade para o mundo, porque hoje nos agrupamos pelas verdades que nós defendemos. Então, verdade é eu dizer exatamente aquilo que eu falo, eu mostrar para o mundo quais são os meus valores, o meu propósito, aquilo que eu me proponho a entregar e, de fato, fazê-lo. Quando eu faço, eu entro no segundo V, no V da vontade. Porque, às vezes, nós temos as nossas verdades estabelecidas, nós vemos, por exemplo, as grandes empresas. As grandes empresas todas possuem sua missão, sua visão, seus valores, seus princípios, mas nem sempre tudo aquilo que está estabelecido como verdade das grandes empresas, nós observamos como vontade das pessoas que ali trabalham. E não raro acontece, é muito comum de acontecer, né, de nós entrarmos em grandes lojas, em grandes marcas, em grandes franquias e as empresas possuírem todas as suas verdades estabelecidas, mas não existir uma vontade atrelada daquele que está ali para prestar o serviço. Ora, e como é que se dá o terceiro V, o V do valor? O valor irá acontecer na experiência quando nós como consumidores, entrando em contato com o seu negócio, percebermos a verdade estabelecida, entendermos toda a vontade que existe de fazer aquilo vir à tona, aquele produto acontecer da melhor forma possível e, por sua vez, nós identificarmos que o valor advém da verdade unida com a vontade. E quando é que o valor não vem? O valor não vem quando as verdades estão estabelecidas, mas existe má vontade, né? Então não adianta ter a melhor embalagem, a fita mais bonita, o aroma mais agradável, a música adequada com o meu perfil, se eu não observo, né, naquele que está ali para servir, a vontade de servir, a vontade de fazer valer as verdades estabelecidas. Então, ninguém precisa sair daqui se preocupando em ter a embalagem mais cara, em ter, né, a fita mais exclusiva. Não, não é necessário.
o que é necessário é que todos os elementos daquilo que você faz estejam alinhados e sejam costurados por verdade e por vontade. E certamente a somatória dos 2 primeiros Vs será o valor percebido por parte daquele que vem até você para adquirir o seu produto. Então, já fizemos 3 perguntas poderosas e agora nós vamos para a 4ª delas, que é: para quem você vende? Você sabe de fato para quem você vende? E eu não estou falando, né, do quem personificado no indivíduo, que até poderíamos trabalhar as personas, né? Mas estamos falando aqui de pessoas, daquelas que, na verdade, personificam as personas, né? Que, de fato, se interessam por aquilo que você faz, por aquilo que você produz. Então, quem são os meus clientes? Esse é um outro exercício que vocês podem parar para fazer hoje mesmo, né? Precisamos entender, lembra o primeiro slide? Por que é que os clientes compram? Eles compram pelas razões deles. Ora, as razões deles estão atreladas a quê? A necessidades, ou a sonhos, ou a desejos. Então, nós precisamos saber o que é que os nossos clientes necessitam, ou sonham, ou desejam, né? E a partir desse o que necessitam, sonham ou desejam, nós precisamos ir aprofundando. Quantos são os meus clientes? Mas por que eu preciso saber quantos são? Para eu saber se eu produzo uma peça, 5, 10 ou 20 ou 50 ou 1000, né? Como e quando compram? Em que período do ano eles compram? Em que período do mês eles compram? Né? Eu consigo mapear isso naqueles clientes que estão comigo há mais tempo? Onde eles estão? Estão no meu entorno? Estão longe? Eles precisam de um serviço de entrega perto? Ou precisam de um serviço delivery? Ou será que eu vou precisar de uma transportadora para fazer chegar o meu produto? Que percepção possuem da marca? Olha que pergunta poderosa, né? Quantos de nós já parou para perguntar para o nosso cliente: o que você pensa de nós? Que percepção você possui da nossa marca? E como eu me relaciono com cada tipo de cliente? E só tem uma forma da gente acertar na resposta a essa pergunta: perguntando para ele. Como é que você quer que eu me relacione contigo? É por telefone? É pelo WhatsApp? É pelo Instagram? É pelo Facebook? É pelo correio? É por tambor? Não sei, mas nós precisamos perguntar, porque existem pessoas diferentes, com perfis diferentes, e para com cada um deveremos lidar como eles gostam que assim seja feito. Então, por que nós precisamos conhecer os nossos clientes? Porque, sabendo quem eles são, como é a personalidade deles, nós podemos aplicar aquele conjunto lá do marketing da experiência, aquele conjunto de ferramentas, né, de trabalhar as emoções, de trabalhar o sentimento, de trabalhar as informações necessárias, de trabalhar o ambiente de acordo com o que ele espera para ser recepcionado. E entendendo quem ele é e produzindo um ambiente de acordo com o que ele gostaria, isso irá gerar uma resposta emocional que será, se a resposta emocional for positiva, gerará aproximação ou fidelização. Se a resposta emocional for negativa, gerará, né, vai resultar num afastamento e o que é pior, né? Essa pessoa pode ir para as redes sociais e ainda falar mal da gente, do nosso negócio, do nosso produto. Então, mais uma pergunta para a nossa reflexão. Quais emoções, lembra da resposta emocional? Quais emoções nossos produtos estão despertando nos nossos clientes? São emoções bacanas? Sabe como é fácil a gente saber se a emoção é bacana ou não? Muito fácil saber. É só a gente ver se ele correu para postar lá na rede social. Pode reparar, a pessoa que gosta muito daquilo que ela adquiriu, que cria vínculo com aquilo, ela corre para a rede social para poder postar a felicidade dela ao receber aquele produto. Eu, de todas as compras que eu fiz, como eu falei com vocês nesse período da pandemia,
Pode procurar lá no meu Instagram, que você vai encontrar a minha emoção ao abrir as embalagens. Embalagens de papel de mercado, mas com uma fita, com uma flor, com tagzinhos, com palavras positivas, outras que vieram dizendo esse produto foi embalado com todas as condições de higiene e segurança. Eu via o detalhe, a preocupação do artesão em cada embalagem que eu abri nesse período da epidemia. Que emoções seu produto desperta, sua marca desperta no seu cliente. Então, tudo isso que nós falamos até aqui, até este momento, foi para fazer com que vocês, né, pensassem, refletissem sobre como proporcionar a melhor experiência para seus clientes. Porque não estamos mais falando da venda tradicional. A venda tradicional acontece, né, nós sabemos por onde. Acontece pela internet, pelas grandes empresas, pelas grandes redes. Nós trabalhamos com arte, nós colocamos sentimento, eu me permito me colocar nesse contexto do nós, porque eu também produzo artes manuais, eu também adoro fazer um tricô, né? Eu adoro fazer uma bijuteria, eu adoro fazer arte, né? E não há como trabalhar com arte sem dar de si. Então, a experiência já começa na produção. Olha que coisa maravilhosa. Então, vamos buscar proporcionar a melhor experiência para os nossos clientes. E como é que a gente faz isso, então, de forma organizada, né? Então, vamos prestar atenção aqui nesse quadro, que primeiro nós precisamos chamar a atenção. Então, vamos começar a falar aqui abordando o quadro, né, superior à nossa direita. Então, primeiro de tudo, nossos clientes precisam saber que nós existimos. E nós, então, precisamos colocar, de fato, a boca no trombone. Seja no Instagram, no Facebook, no TikTok, seja lá por qual canal for. Mas o importante está aí bem ressaltado, né? O importante é você saber por qual canal o seu cliente está, por exemplo, acessando. Eu não acesso TikTok. Eu não acesso... Ah, meu Deus, esqueci o nome daquele outro, vou lembrar. Eu não acesso todas as redes sociais. Então, temos que entender onde o nosso cliente está para poder ir para, né, o local certo. A partir do momento que nós chamamos a atenção, né, esse cliente, então, vai em algum momento passar a considerar a possibilidade de comprar de nós. E aí, nessa consideração, né, ele vai procurar saber mais sobre o produto, né? Então, eu recentemente fiz a aquisição de uma outra artesã aqui de Niterói, a Ana Luísa, que trabalha com material de cerâmica. Fiz a aquisição de porta-incenso, né? E aí fui procurar saber de que era, se era de cerâmica, se era de outro material. Ela trabalha com diversos materiais, enfim, para considerar a possibilidade de fazer aquela compra ou não. A partir do momento que eu chamei a atenção e já passou pelo fator da consideração, e aqui eu quero ressaltar uma coisa. Muito comum hoje em dia as pessoas fazerem divulgação no Instagram, por exemplo, e não colocarem o preço dos produtos. Ora, se nós queremos utilizar o Instagram como nosso canal de venda, temos que ter o mesmo princípio do comércio. Se uma loja precisa colocar uma etiqueta com seu preço na vitrine, se o Instagram é a nossa vitrine, ali nós devemos também colocar todas as informações. É muito desagradável ter que perguntar o preço, e ainda eu vejo isso acontecer inúmeras vezes, inclusive já nem é mais legal, porque a lei diz que precisa o preço ser dito. E você tem que fazer uma pergunta e a pessoa dizer que vai responder pelo privado. Por que responder pelo privado se você está divulgando publicamente? Então, muitas vezes a consideração já para ali mesmo, que a pessoa pode nem querer perguntar o preço, né? Prestem atenção nisso. Para passar para o terceiro elemento, que é o fator de decisão. E aí, né, fator de decisão, lembra que nós vimos lá atrás um conjunto deles elencado? Produto, preço, qualidade, segurança, conveniência, valor agregado, sustentabilidade. Quais desses elementos interferem
positivamente na decisão do seu cliente e negativamente na decisão do seu cliente. Pergunte para ele. Saia daqui hoje, faça uma breve enquete no Google Forms, compartilhe com seus clientes pelo WhatsApp e comece a melhorar hoje a experiência do seu cliente. Para que, de fato, nesse processo todo de atrair, considerar e decidir, o cliente saia dessa jornada com a melhor experiência possível, porque são as boas experiências que o farão voltar. Né? Quanto maior for a dificuldade dele para saber o que ele quer saber, para saber um preço, para saber quando chega, para saber o que lhe é conveniente saber, pior será a experiência. E aí cairemos, então, naquela situação do afastamento, que não é o que nós desejamos com tudo isso que estamos conversando no dia de hoje. Então, por que nós estamos falando tudo isso? Porque nós queremos que vocês proporcionem a melhor experiência. E a experiência é o conhecimento que vem a partir da vivência que nós temos. E essa vivência pode ser, né, quando nós estamos frente a frente, interagindo a partir daquilo que nós vemos, nós ouvimos, ou a partir da inter-relação que nós estabelecemos pelos meios digitais, seja por qual canal for. E a experiência, no fim das contas, é que vai agregar, vai fazer com que a marca que nós vendemos, a marca que nós colocamos no mercado, possua valor agregado ou não. Porque a marca, ela é o conjunto das percepções que nós somamos a partir da vivência, da experiência que nós tivemos. Não adianta uma marca ser uma marca forte, uma marca global, se a experiência que ela proporciona é ruim, porque a percepção que ficará na mente das pessoas é uma percepção ruim que vai gerar o afastamento. Então, a experiência do cliente, que nós viemos falando, né, nesse bloco de reflexões que estamos fazendo, ela passa pela qualidade. E a qualidade tem tudo a ver com aquela verdade que nós dissemos do primeiro V, lembra? Do V da verdade. Qualidade é conformidade. Eu digo o que faço assim e entrego exatamente aquilo que eu prometi. Tem a ver com performance, e a performance nós podemos incluir nesse bloco a vontade do segundo V, assim como o atendimento, né? A vontade do segundo V. E a qualidade com a performance e com o atendimento vai gerar o valor agregado, proporcionando a melhor experiência para o nosso cliente, que vai sair dessa vivência conosco satisfeito, com confiança e tendo a melhor experiência, né? Vivido a melhor experiência que ele poderia ter naquela interação conosco. Então, quando é que eu tenho, em que momentos eu tenho que observar, né, o comportamento do meu cliente? Ora, esse talvez seja, né, o segundo slide mais importante de todos os que nós apresentamos nessa tarde. Aliás, o Sebrae possui um workshop que trabalha a jornada do usuário, e é exatamente esse mapa que está sendo apresentado aí. Nós precisamos entender como é que o nosso cliente ele interage conosco, como é que ele fica sabendo de nós, né? Antes da compra, durante a compra e depois da compra. Porque só conhecendo qual é o caminho que ele faz para chegar até nós nesse antes, o caminho que ele faz no durante para fazer a compra, e qual foi a experiência que ele possuiu depois que ele adquiriu o produto conosco, é que nós teremos condição de nos melhorar continuamente, de melhorar continuamente a experiência que nós proporcionamos para o nosso cliente. Então, essa é a nossa jornada que nós devemos parar para analisar e trabalhar incansavelmente para que seja sempre a melhor jornada possível, para que evitemos de ver, como eu vejo rotineiramente, diariamente no Instagram, as grandes marcas de franquias todas se justificando porque o cliente comprou e não chegou, porque o produto foi errado, porque tentou devolver e não conseguiu,
porque ninguém responde, etc, 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 etc. Então, a experiência de compra, ela não é só o momento da compra. Como é que esse cliente está, né, interagindo para chegar até nós antes e o que é que ele sai propagando de nós a partir do que ele vivenciou com a nossa marca, com o nosso produto. Eu posso dizer, por exemplo, que eu disse que eu comprei um porta-incenso da Ana Luísa e que o porta-incenso dela é maravilhoso, porque o porta-incenso que nós tínhamos lá em casa, o pozinho caía todo lá de fora. Ela fez um modelinho de barco, de barquinho, em que o pozinho cai todo do lado de dentro e eu estou plenamente satisfeita com o produto que ela me entregou. Então, nós precisamos, a partir dessa jornada do nosso comprador, do nosso cliente, nós precisamos identificar quais são os pontos de contato. Então, por onde ele descobre que nós existimos? É pelo Instagram? É pelo Facebook? É por outras pessoas? Né? Por onde, em qual canal ele forma opinião para considerar a compra? Né? É pelos stories? É pelo Reels? É pelo que a gente grava no IGTV? É porque eu escrevo sobre aquilo que eu produzo e publico em algum lugar? Preciso saber, né? Por quais canais ele compra de fato? Ele prefere comprar por depósito, por Pix, por pagando no dinheiro? Ele prefere desconto ou ele prefere prazo? Eu preciso entender, né? E por fim, né, depois desse processo da compra, como eu faço para retê-lo, para que ele fique fidelizado e, de fato, ele se torne um advogado da minha marca e comece a compartilhar toda vez que ele adquire um produto que eu produzo, que eu faço, que eu fabrico. Então, nós estamos aqui chegando no final e eu deliberadamente escolhi essa frase para poder fechar, porque eu disse que eu queria contar a historinha desse brinco que eu estou usando hoje, e essa historinha é exatamente, ela contextualiza essa frase do Seth Godin, que eu adoro, que diz: não procure clientes para seu produto, encontre produtos para seus clientes. Então, resumidamente, eu vou dizer para vocês, eu já disse que eu compro bijuterias da Flávia da Flon, em Niterói. E, certa vez, eu identifiquei numa rede social, numa dessas influenciadoras digitais, um brinco como esse que eu estou usando, e eu mandei um WhatsApp para a Flávia e disse: Flávia, você, por um acaso, teria condições de fazer um brinco desse para mim? Né? Mandei lá a foto, printei quando ela postou lá nos stories, eu printei, mandei para ela, falei: você teria condição de fazer um brinco desse para mim? E ela rapidamente me respondeu e falou: olha, Mirella, acho que eu tenho condição sim, porque eu tenho peças muito parecidas, eu tenho argola, eu consigo te atender no que você deseja. E a Flávia fabricou o brinco e 2 dias depois me disse: olha, já está pronto, você quer que... como é que eu faço para te entregar? E eu disse: Flávia, eu estou indo viajar, eu vou fazer uma palestra na região sul-fluminense, mas eu gostaria muito de levar os brincos, porque eu quero usar lá na palestra. Ela: não tem problema, me diz o seu endereço, que eu vou deixar na sua portaria, na hora que você for viajar, você passa na portaria e pega. E assim foi feito. Eu me aprontei para poder viajar, cheguei na portaria, perguntei se tinha alguma encomenda, o rapaz me entregou um pacotinho, eu já estava dentro do carro, viajando, fui embora. Quando cheguei lá em Vassouras, eu estava indo para Vassouras para fazer uma palestra, que eu fui abrir o pacotinho da Flávia, a Flávia não só tinha colocado para mim o brinco que eu havia encomendado, como tinha me enviado um outro com o mesmo material, com um bilhetinho que eu carreguei comigo por muito tempo, que dizia, né, que ela tinha procurado fazer o brinco que eu havia encomendado, mas como ela tinha achado que tinha ficado um pouco pesado, ela então estava me oferecendo a possibilidade de ver um segundo modelo com o mesmo material e que, caso eu não quisesse ficar com nenhum dos dois, não havia o menor problema, que ela passaria lá para pegar novamente. Então, é disso que nós estamos falando. Não estou falando de commodity, de produto, né, de produto bruto. Não estou falando de café
de café granulado, né? Ou de pó de café já pronto para ser consumido, ou de, de um local que eu entro para comprar uma bijuteria pronta. Estou falando de alguém que recebeu um WhatsApp meu, produziu o que eu pedi, deixou na porta da minha casa com um bilhete carinhoso, dizendo que se eu quisesse ficar, ela estaria feliz, mas que se não fosse do meu agrado, eu poderia devolver. Não procure clientes para seu produto. Encontre produtos para seus clientes. Esse é o convite que eu os faço. Eu desejo que vocês tenham muito sucesso nos negócios de vocês, que vocês aprimorem a experiência do cliente de vocês, servindo cada vez com mais verdade, com mais vontade, para que gerem valor, um valor único, a tal ponto de que esse cliente não te troque jamais por ninguém. Eu sou Mirela Condé, novamente falando meu nome, analista da Escola Sebrae de Negócios. É um prazer estar com vocês nessa parceria. Estão aí todos os nossos contatos e sucesso para todos vocês. Um beijo, tchau, tchau.